paz do Senhor, irmãs. Mais uma vez aqui no nosso estudo de Mulheres Virtuosas. Lembrando que em construção. E eu queria já começar a nossa aula de hoje fazendo uma oração. Vamos orar juntas? Aí, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor? Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, mais uma vez estamos aqui porque precisamos aprender mais de Ti. O Senhor tem trabalhado com a gente, Senhor, comigo, com as irmãs em casa. O Senhor tem nos construído a cada lição, a cada capítulo desse livro, baseado na Tua palavra, da mulher de Provérbios 31, que o Senhor sonhou para nós. E o Senhor tem trabalhado, Senhor, em nós a cada lição. Eu te agradeço pela oportunidade, te agradeço por nós estarmos aqui gravando esses vídeos, que alcance bastante gente, que venha falar aos corações, acrescentar aos corações, Pai, mudar histórias de vida, Pai, através dos princípios do Senhor que a gente tem aprendido a extrair da Tua palavra e dos ensinos, ó Pai, desse livro que o Senhor preparou pra gente. Obrigado, abençoa cada irmã, abre o nosso entendimento, perdoa os nossos pecados, esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. É o que eu te peço no nome do Teu precioso Filho Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Então a lição de hoje, com o tema de hoje, é a mulher virtuosa teme ao Senhor. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu gosto muito desse termo, temer ao Senhor. Esse tratar de Deus, essa postura de temor que a gente precisa ter com o Senhor, e isso muda a nossa história de vida quando a gente se encaixa naquilo que Ele preparou para a gente andar em temor. E a gente vai aprender o que é esse temor através aqui da nossa lição de hoje. Então tem aí como versículo para a nossa lição, está em Provérbios 31:30, que diz assim, ó: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. Eu gosto muito dessa passagem e de tudo que a gente estudou sobre coisas, aparências, né? Cuidar da nossa aparência externa, priorizar isso mais do que a vida espiritual, não é bom e não dá crescimento para nós, para a eternidade. Pode nos ajudar aqui, mas para a eternidade não acrescenta. Então, é um versículo para a gente refletir, tomar como direção na nossa vida. Esse versículo de Provérbios 31:30. Então, vamos começar, gente. Vamos ler um comecinho aqui que diz assim, na página 59, da lição 8, diz assim, ó: um dos aspectos mais importantes da mulher virtuosa é que o seu verdadeiro valor e beleza se destacam porque ela respeita o Senhor, porque ela teme ao Senhor. Mas que é temor? Lembra que a gente falou na outra aula um pouquinho do que é temor? Não é ter medo de Deus, a gente vai ver agora. Temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. Significam também reverência. Temor a Deus é uma obediência que flui de um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Ele é um coração sem forças próprias, sem confiança em si mesma. Ele é um coração abatido no sentido de depender só de Deus. Ele é abatido da própria força. Ele é um coração vazio da sua própria capacidade de realização, capacidade de conquistar as coisas. Então, assim, nós conquistamos determinadas coisas na forma humana, mas existem coisas que só o Senhor faz por nós. E quando o coração é quebrantado, a gente entende que todas as coisas o Senhor faz por nós. Todas elas a gente consegue realizar melhor quando é o Senhor quem faz por nós. Então, um coração quebrantado é um coração sem forças, debilitado e abatido no sentido de depender de você mesma, mas só depender do Senhor. E aí ele fala assim,
Um coração que reconhece tudo o que Deus já fez, o que Deus faz e o que Deus vai fazer. Quando nós reconhecemos que foi a mão de Deus e não a nossa em todas as coisas, nós temos um coração quebrantado, vazio de nós mesmos. Amém? Continuando, diz assim, mais abaixo. Até Cristo teve de aprender a obediência pelas coisas que sofreu, como diz em Hebreus 5:8. Vamos ler em Hebreus 5:8? Fala assim, embora sendo filho, com letra maiúscula, no caso, filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação. Olha que benção. Ele teve que aprender a obedecer, nós também. E às vezes é difícil, mas para algumas é mais difícil do que para outras, né? Depende muito. Para algumas é fácil obedecer. Agora, existem pessoas que têm a vontade própria muito forte. Então vai ser o maior empecilho e vai ser o maior obstáculo para Deus trabalhar nessa irmã, nessa mulher ou nessa pessoa, quando ela tem a vontade própria muito forte. Deus vai ter que trabalhar e quebrar aí. Mas Ele faz, né? Porque Ele nos ama e Ele cuida de nós. Então, continuando aqui, a vontade de Deus é de fazer convergir todas as coisas em Cristo. E para isto, Deus precisa da sua obediência, pois quando obedecemos a Deus, permitimos que Cristo nos encabece. Bom, até aqui. Convergir significa aquilo que se dirige, que flui para um ponto, para um mesmo ponto. Então, quando a vontade de Deus é de convergir, fazer tudo ir para o mesmo ponto, que é Cristo, sempre para Jesus. E nós ajudamos fazendo a nossa parte com obediência, ainda que sem entender, ainda que às cegas, mas a gente precisa obedecer. Ainda que aparentemente a gente possa estar perdendo a batalha, o Senhor, Ele tem o controle de tudo e no final a gente vai encontrar Jesus lá. Então, vale a pena. A gente precisa obedecer. Para que a gente alcance que Cristo nos encabece, a gente precisa deixar tudo se convergir a Ele, cooperar na obediência, para que Cristo nos encabece. O que é isso, Cristo nos encabeçar? Quando você faz uma lista, o primeiro item da lista é o que encabeça aquela lista. E trazendo a palavra e aplicando aqui, ter Jesus encabeçando a nossa vida. Aí ele continua assim, E quando Cristo a encabeça, você desfruta de bênção e paz. E é Ele quem vai fazer por meio de você. Então não é pela tua força, é pela força de Deus. Lembra o coração quebrantado, vazio de si mesmo, da vontade própria, muito forte? Então a gente precisa aprender a tirar, a depender, deixar o coração ficar rendido. Sabe quando você se rende, né? Quando deixa Deus cuidar, é assim. Continuando, ainda na página 60, um pouquinho mais à frente, aí no primeiro parágrafo, diz assim, quando você teme a Deus, você obedece a Ele, e assim permite que Deus a encabece, a obediência. Uma mulher temente ao Senhor em tudo, procura colocá-lo em primeiro lugar e no centro da sua vida. Por temer a Deus, ela não quer entristecê-lo. Quando a gente coloca Deus em tudo na nossa vida, que Ele nos encabeça através do temor, quando nós tememos a Deus, obedecemos a Deus, Ele nos encabeça, a gente anda em temor, a gente não quer entristecer o Senhor, a gente não quer pecar, não porque a gente não pode pecar, a gente não quer pecar para não entristecer o Senhor. Não é porque eu não posso, mas é porque eu não quero, é por escolha. Então eu não peco para que o meu Senhor não se entristeça comigo, não é assim que a palavra do Senhor diz?
Não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Então a gente não pode entristecer o Senhor. Ele tem zelo por nós, tem zelo por você. Ele cuida, Ele quer que você teme a Ele. E isso obedecendo a Ele. Amém? Mais abaixo, ainda na mesma página, diz assim, ó. Em 1 João 4,18, vemos, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Lembra? Não, o temor não é medo, é confiança. Quando nós tememos, nós confiamos no Senhor. Nós obedecemos, a gente obedece porque a gente confia naquela ordem que Ele está dando. Ainda que a gente não entenda de princípio, mas a gente vai, lá no final, a gente vai ver que vai valer a pena, porque tudo converge em Cristo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você o ama. E é por isso que é preciso buscar construir a intimidade com Deus. O temor, ele vem com a intimidade. Então, uma coisa que não é porque eu vou me esforçar para conseguir. O que eu preciso fazer para ter temor? Eu preciso ter intimidade. Lembra que eu falei nas outras aulas? A intimidade vai depender do quanto você investe na relação sua com o Senhor. O tanto que você investe. Eu fiquei de gravar um vídeo, eu acabei não gravando, mas ainda vou gravar, sobre devocional, tempo de estudo com o Senhor, né? E o tempo que você passa com Ele, seja louvando, lendo, meditando, lendo um bom livro, tudo isso é investimento na sua relação com o Senhor. E vai crescer mais o temor quando você tiver essa intimidade. Então não tem como você decidir ter temor. Não é assim que funciona. Ele surge e cresce a partir de uma intimidade com o Senhor. Aí continuando diz assim, ó. O temor vem com a intimidade. Veja que lindo é o versículo que está em Salmos 25, 14a. Olha só. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Olha que lindo. Quanto mais íntima você é de Deus, mais você o ama. Quanto mais íntima de Deus, mais você o teme. Então o segredo é a intimidade. Tudo que nós aprendemos até aqui, vamos usar a palavra convergir, nos converge à palavra. Tudo que a gente aprendeu sempre nos converge à palavra de Deus. E a palavra é o próprio Senhor, né? Ele é o verbo vivo, ele é a palavra. Então é o Senhor, é Deus, é aqui, é a fonte, é o segredo para a gente ter essa vida fluindo. Mais abaixo diz assim, ó, quando você conhece a Deus intimamente, você o teme e confia plenamente que Ele cuida de cada detalhe da sua vida. A confiança, ela caminha junto, até anotei aqui, ó, com a nossa obediência. Nós obedecemos porque nós confiamos. E se nós confiamos, nós temos intimidade. Se nós temos intimidade, nós temos temor. Uma coisa caminha com a outra. Provérbios 1:7 diz assim, ó, que o temor do Senhor, ele é o princípio do saber. Você quer ser sábia? Então precisa temer ao Senhor. E mais para frente, aqui na página 61, aqui faz uma recapitulação daquilo que a gente já estudou, né? Do meio da página para baixo, fala, a mulher que teme ao Senhor, ela é confiável, a mulher que teme ao Senhor não é preguiçosa. Lembra que a gente estudou? Aí o livro vem falando cada detalhe do que a gente estudou um pouquinho, né? Das virtudes. E na página 62 fala assim, ó, em Colossenses 3, diz assim, ó, revestido, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Todos esses elementos não estão em nossa natureza terrena, mas nas ternas misericórdias de Cristo. Todas essas virtudes estão na vida de Jesus,
que hoje está em nós. Lembra daquela palavra que Jesus fala assim: eu vim para te dar vida e vida em abundância. Essa vida de Jesus em nós, ela vem carregada dessas virtudes. Ela vem carregada de misericórdia, ela vem carregada de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, quer melhorar? Vai para a palavra. Quer melhorar? Busca intimidade. Às vezes a gente se esforça tentando nos moldar, mas sendo que não é uma tarefa nossa, é uma tarefa de Deus em nós, através da natureza dele em nós. Então, aqui continuando, diz assim, ó, reprimir não basta. Então, ou seja, nosso esforço humano em muitas questões, ele não basta, porque é um trabalhar de Deus, não nosso. Faça morrer a sua natureza terrena, como nos orienta em Colossenses 3, 5 a 8, levando a cruz. Vamos ver o que diz em Colossenses? Mas eu queria tanto fazer o nosso estudo na igreja, para a gente poder contar essas experiências, né? Falar os detalhes, as coisas. Aqui o tempo é muito corrido, não dá para a gente trabalhar tanto, né? Colossenses 3, do 5 ao 8, diz assim, ó. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí vem listando tudo, moralidade sexual, impureza, paixão, vem listando essas coisas. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas. Aí ele vem listando de novo a ira, a indignação, a maldade, maledicência é fofoca. E linguagem indecente no falar. Então, e aqui tem assim uma lição para a gente estar meditando depois, muito mais detalhadamente. Então, no que depender de você, faça a sua parte. Deus, ele vai te dar essa sabedoria, esse discernimento para você ver, bom, até aqui eu faço a minha parte, mas daqui eu não consigo mais. Aí Deus, ele vem e faz. Então a gente já está chegando para o final. Aqui tem a parte toda, vamos refletir, maravilhoso. Lá no final diz assim, ó, se você deseja ser uma mulher cristã mais completa, mais feliz e mais satisfeita, precisa fazer algo diferente do que está fazendo hoje. Esse posicionamento o Senhor quer ver em você, quer ver em mim, uma coisa diferente, né? Uma coisa desejosa. O segredo é um coração quebrantado, como eu disse, vazio de si mesmo, desejoso, disposto e preparado para aquilo que Deus quer realizar. E eu sei que o Senhor quer realizar grandes coisas na sua vida, irmã, que está acompanhando o estudo, que está se esforçando, está lendo o capítulo, que mesmo em meio a tudo isso não conseguiu desconectar de Deus, mas conseguiu permanecer conectada no Senhor. Eu sei que Deus, ele quer trabalhar num profundo, de um jeito diferente com você. E isso nós vamos chegar lá, vamos convergir para Jesus no final, amém? Então vamos fazer a nossa oração juntas, aí na página 63, vamos falar com o Senhor juntas, vamos ler juntas. Se você não conseguir falar em voz alta, fala na sua mente aí acompanhando comigo, tá bom? Se você não tem o livro, não tem problema, acompanha comigo a oração. Senhor Jesus, talvez eu esteja tão confortável com a minha salvação e tão distraída na minha vida tumultuada que não esteja sensível à tua vontade. E por causa disso, me sinto incompleta, sempre insatisfeita. Eu quero me aproximar de ti, desacelerar de tudo e refletir como tenho levado o meu relacionamento contigo. Eu quero me arrepender por ter me distanciado um pouco e perdido a fé por coisas tão pequenas. Não quero ser inconstante na fé, não quero mais. Quero buscar a tua palavra, porque por ela eu tenho fé e consigo te obedecer. Não quero mais continuar vivendo sem te obedecer. Eu quero te obedecer nas decisões grandes e pequenas. Eu quero que tudo mereça oração para saber exatamente o que tu farias no meu lugar e não o que eu escolho fazer. Meu Deus, peço-te uma nova chance para te conhecer melhor e com mais profundidade.
Quero entender todo o teu perfeito plano para a minha vida e quero que o Senhor trabalhe no meu coração e governe os meus pensamentos pela tua palavra. Por encontros mais assíduos contigo diariamente, que eu tenha a tua sensibilidade para ser iluminada nos meus pecados que tem me afastado de ter um relacionamento de pai e filha. Eu sinto saudades de ti, Senhor Jesus. Eu quero muito conhecer a tua vontade hoje na minha vida e obedecer-te em tudo. Que a obediência seja a minha prioridade como mulher. Quero prosperar em tudo o que fizer e sei que a obediência é o caminho da bênção para mim e para as pessoas que eu amo. Aceita-me de volta, querido Deus. Quero me encontrar contigo todos os dias, com exclusividade, e que a tua palavra seja o meu direcionamento para todas as minhas escolhas. Eu quero praticar a fé para que ela me governe e dê ao meu coração satisfação por tudo o que escolheste para a minha vida hoje. Amém. Amém, irmãs? Ficam na paz do Senhor Jesus. Amém.